Olá, muito boa tarde pra você. Ô de casa, estamos chegando aí, tô sentindo o cheirinho, ó. Tá fazendo bolo? Que bolo, Cris, tô terminando de almoçar aqui. Eu não sei qual é a sua realidade, mas a gente tá juntinho, estamos em casa, estamos entre família. Carol, boa tarde. É isso, boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que tá aí ligadinho aqui na TV Novo Tempo. Você sabe que todas as tardes a gente tem esse encontro marcado pra falar de assuntos muito importantes. E hoje nós vamos falar dela. Ela que é tão querida. Ela que é a mãe do seu querido, da sua queridona aí, da sua casa. É ela. Mas também ela é a dona das piadas. Diz que quanto mais longe, melhor, mais perto, não sei o que. Tem uma conversa aí. É a sogra. É a sogra, Cris, não vamos falar. Não tem como. Aqui a gente fala de tudo. Calma, relaxa, respira. Respira Brincadeira, fundo. eu amo minha sogra. Boa tarde, dona Salete. É isso. Um abraço para Itapema, irei aí em dezembro, nas minhas férias. Sogra que mora na praia, tem sempre um cantinho de oração. Olha aqui meu joelho doído, orando por você, dona Eu Salete. que não sou da família, eu já gosto de você. Aí, tem sempre aproveitador, tem sempre esse negócio. É desse jeito. O que é isso? Vamos falar das sogras? Porque Vamos. é o seguinte, tem uma pesquisa aqui. Sim. Olha, essa pesquisa ela mostra, vou até falar aqui o nome do instituto, é feita pela psicóloga Denise Miranda de Figueiredo, e ela fez uma pesquisa e mostrou que 26% das brigas ali, dos relacionamentos, uma porcentagem de 26% tem a ver com a sogra. Eu acho que essa pesquisa está errada, porque a sogra se meteu na pesquisa e não Ela deixaram alterou. pesquisar certo. Na Eu acho que é verdade, um pouquinho. 50%. É, que aí deu uma tirada. Deu uma... Brincadeira. Isso é uma questão cultural, mas aqui É. nós temos uma pesquisa, né? É. E uma outra pesquisa também, Carol, né? No instituto aqui, se não me engano, paulista, né? É isso mesmo, Levantamento Instituto do Casal. Instituto do Casal. É uma organização E eles fizeram o paulista. quê? Uma pesquisa com 710 casais, tá? E elencaram 38 razões, inclusive. Será que a sogra se enquadra nisso? E eu vi que ali, se eu não me engano, 51% Tá ali, ó. tem a ver com a bagunça. 48% com Tem a falta celular de ali diálogo. também, 47% o uso exagerado do celular. Aí depois o quê? Se eu não me engano, 43% Isso. tá, tem a ver com essa questão das críticas. Muita crítica, muita E as crítica. tarefas de casa ali? 42%. Eita, ó, eu vou falar, fácil não tá. É. Você tá pensando em se relacionar, já chegou a rupiar aqui, Só ó. que eu tava vendo essa Deu pesquisa que medo. se juntar tudo dá mais de 1.000, né? É isso que eu tô falando, Eu tô mas vendo, 100%, isso aqui, ó, 100%. 50 por 48, 48, quer dizer... Eu fiz uma conta na minha não tá cabeça muito agora. certo aqui, ó. Mas dependendo do que, né? Dentre as coisas, não, eu acho que dentre os 100%, 51% tem a ver com isso. 100% não. Mas o que acontece? Essa bagunça de 51% pode ter sido uma falta de diálogo também, entendeu? Deve ser a proporção do todo. Eu estou tentando salvar aqui a pesquisa. É, a gente tá tentando melhorar a situação, mas quem sabe como tá o relacionamento na sua casa é você. E é por isso que trouxemos aqui um especialista, um psicólogo, que ele atende pessoas aí, ó, que já tiveram problemas com a sogra. Vamos falar dela? Você é Vamos. sogra? Calma, relaxa, continua aqui com a gente. Quem sabe você dá aqui pra gente uma luz, uma ideia, um exemplo a ser seguido. Verdade. E teremos, falando em exemplo a ser seguido, a gente vai ter alguém aqui que se Opa. dá muito bem com a sogra. Boa, que gostamos assim. mora com a sogra e vai abrir realmente as cortinas da verdade nesse programa. Gostamos é disso. Bora pro intervalo, é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta, olha só, chama a sogra, chama ela, senta todo mundo no sofá, porque hoje nós vamos conversar entre família, não é nada de ficar falando Não. por trás, né, essa conversa de... Que minha Ah, sogra tá não batendo sei o quê. guiza aqui. Ah, a cama é redonda. Não, Pô, cara, que não, é isso? gente, Esse negócio de para piada com não tem isso. acréscimo. A gente vai Ah. analisar a questão justamente da sociabilidade, a questão de convivência. E analisar, sabe por quê? Porque se tudo der certo na minha vida, eu vou me tornar um sogro. É isso. Se tudo der certo, a minha esposa, que eu amo por demais, vai se tornar uma sogra. Então a gente só fala o quê? Da condição, sou genro. Pronto. Não, gente. Sai do umbigo. Você que é nora, um dia vai ser sogra. E aí? É o bumerangue, a vida gira. Então a gente vai aqui analisar a coisa certa. Inclusive, achei muito bacana que vai ter uma dinâmica aqui com os tipos de sogra. É. Rapaz, tá valendo ali. Você não pode perder. Que tipo de sogra será que você é? Você não perde por nada. E é o seguinte, olha, o que você faria... Ó, presta atenção aqui, ó. Vai. O que você faria se você, para não se dar bem com a sogra? O que aconteceria aqui, ó, o que faria você não se dar bem com a sogra?
essa é a pergunta de entendi, hoje. Agora entendi. O que é que eu dei uma embolada aqui, que eu fui lá, voltei. O que faria do Farias que não dá? Farias na farinha. Na farinha, não, mas como faria? resumindo, a última frase foi a top. A farinha. Farinha. Foi. Porque isso enrola também, né? Já embolou tudo. Já embolou. Então esquece tudo dessa receita que a gente tá falando, que é do bolo. Tá, é do É bolo. isso, Não, pronto. e outra, o que dá bolo com a sogra também. Mas o que acontece aí? O que acontece? O que dá de errado assim, ó? Conta pra gente. Que o negócio embola na farinha mesmo. Às vezes é porque não mexeu direito, jogou a farinha na água. Isso. E Aí às vezes, se tá enxergando bem, ela tira a farinha no olho. Relaxa, manda pra gente a sua interação. Que maldade. Manda pra Não. gente a sua interação aqui, ó, no 0 Operadora 12 Sim. 983 15 0249 pra você interagir com o Entre Família. Pronto, E outra, se você não quiser se identificar, já vem. manda assim um nick. Vai lá, fala lá. Uma opção. Nora reveladora. Sogra dos bastidores. Manda um nick pra gente, mas olha, coloca realmente o que você gostaria de aprender, como você gostaria de lidar, afinal ela é mãe do seu esposo, é da sua esposa. Abra o coração, porque a ideia aqui do programa não é colocar o dedo no rosto de ninguém. Não. Até porque ninguém é perfeito. Quem sou eu? Eu nem devia estar nesse programa. Isso aqui é Para com graça, isso, meu para queridão. com isso. Então vamos resolver as coisas pro bem, para falar. A gente tem que falar desses assuntos. Tem que falar. Né? A brincadeira é válida, a cultura opressora não. E o programa de hoje é super válido porque a gente tá juntinho com você. Não vamos colocar nada debaixo do tapete. Bora lá. Tem a bondade, Que Carol. isso, Agora eu tô com aqui, licença. né? No canto. Pois é, quase que eu fui, hein? Uma hora eu vou dar uma tropeçada nessa cadeira aqui. Com certeza. Ai, que Agora é o assunto bom. seguinte, olha, esse assunto é muito bom e ele, que é sogro, né? Sim. Ele Não é sei sogro. ainda, não sei. Ele Olha, não é olha que sogro, dor não? no coração. Ele falou que não. Porque não. quando é namorado, do não é sogro. Não, do Giancarlo, Do sim. Giancarlo. Mas ninguém falou Carlos, nada, sim. pastor, porque essa questão É, protetora, não, boa tarde. ele deu aquela... O que Giovana- proteção é essa, pastor? A Giovana... Ainda não, né? Porque Pastor, namorado tem não... de- Preparei o almoço hoje Ah lá. para ela. Ontem ela trouxe um brigadeiro para mim. Pai, lembrei de você, pastor. trouxe um brigadeiro. Aí eu comi, Pastor. aí eu deixei o brigadeiro para hoje, sobremesa. Aí ela falou assim, pai, você não Não gostou comeu, do não que eu gostou? trouxe? Não comeu? Não, filha, é para hoje. Aí comi só a metade. Que é pra... Deixei a metadinha para ela em cima do prato, que ela estava dormindo, né? Que ela acordou cedo. Aí, pai, vou descansar, deixei o almoço. Escrevi assim, é bom partilhar a vida com você, Tá vendo? tá? Só para posso dar um close Ela aqui? tem... Não, ela olha tem um aqui, ó. namorado, Você pensa né? o seguinte, Não é ó. isso? É. Que idade tem a filha do pastor? 5 anos. Você pensa aí, fala aí. Pastor, É fala cinco. para a câmera aqui, ao vivo, Quantos que idade anos tem a sua filha? Quantos anos? 18 aninhos. Mas você sabe o que eu estava pensando, vocês estavam falando aqui? Fuga do assunto, depois o doutor pode explicar. Eu estava tentando imaginar na Bíblia, sogra... As sogras que aparecem bem. Eu vou falar no final isso. E aí o que aparece ruim, geralmente, é o sogro. Por exemplo, eu lembrei de Saul, que foi um sogro, né? Com o Davi, foi um cara... Então, biblicamente, na Bíblia... Eu não lembro, né? Fiz um rápido, vocês estavam falando, fiquei pensando aqui, né? Uma sogra, que tenha falado mal de alguma sogra. Pedro, né? Buscou o Uma Senhor. boa sogra. Né? Ruth, Noemi, né? No caso com Ruth órfã. Né? Então... Será que é uma cultura judaica? Será que deve ser isso? Abraçar as Porque sogras. a cultura brasileira Achei talvez. legal a forma Abraçar que ele só. fugiu, porque foi biblicamente, legal, não teria foi como a legal. gente contestar, porque E ele aqui tem tem conteúdo, espaço. os didatas estão aí, Vamos é. deixar, vamos trabalhar psicologicamente depois a questão de um outro tema pra Da gente negação, trabalhar. Da né, que eu negação acho que é isso. dessa vida e tal. Processos Mas do luto. eu não posso falar nada, porque se eu tiver uma filha, complicado. Cris, será bem-vindo. É? O cabra vai ser bem-vindo. Mas vai passar por um testezinho assim de proximidade. Capaz que não, capaz que não. Não, mas vai ser... Tem que abraçar. Tem que amparar. A teoria é essa e tá tudo certo. Tudo O importante é bem. a gente saber o que é preciso ser feito. Chega na hora, a gente decide depois. Mas ele tá aqui com a gente, ele é especialista de hoje, o Evandro Laire. Ele é psicoterapeuta de adultos e casais. Pensou em sair, não dá mais, né, porque Ele a viu a câmera já abertura do mostrou programa, ele. não tem como né? fugir. Não tem como fazer. E ele já atendeu, inclusive, casais com conflito em relação aí essa questão da sogra. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Legal. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Muito legal estar aqui com vocês. O tema é bem polêmico, né? Um tema puxado aqui, mas a gente vai equilibrar um pouquinho isso e a sogra tem seu papel, mas às vezes a gente tem que proteger um pouquinho a sogra, porque tem nora que, olha, é complicado. Mas a gente vai falar sobre isso sem dúvida nenhuma aqui.
E existem algumas situações onde a sogra, ela interfere, mas existe um vazio muito grande, às vezes, da nora, da esposa, né, no caso do rapaz, que às vezes tenta possuir aquele rapaz de uma forma, assim, muito obsessiva. E aí a sogra, às vezes, sai como a culpada e nem sempre é, né? E Evandro, vamos dar um conceito, e a gente sabe, assim, cada um tem um conceito, tem uma ligação com a sogra. Eu gosto bastante da minha sogra também, talvez não viveria na mesma casa. Você vai falar, viveria. Não, mesmo se dando bem, eu acho que é por isso que eu me dou muito bem com ela e tal. A gente se vê por temporada, principalmente no verão, não quero complementar. Mas qual é o papel da sogra hoje? Olha aqui, a sogra madura, ela tem esse papel aqui, ela cumpriu a criação do filho e da filha, agora ela tem um papel nos netos assim, em casa, a sogra talvez no mesmo lar, que papel, porque às vezes a gente fala assim, a cozinha só tem uma dona, como é que funciona, Evandro? Olha só, a melhor sogra é aquela que está desprendida do filho, ou da filha, no caso, né? Então, a melhor sogra é aquela que consegue ser imparcial, porque muitas vezes aquele sentimento que a mulher mais velha, já talvez um pouco mais idosa, tem a respeito daquele indivíduo, no caso o filho, é que é uma propriedade dela, que é uma extensão dela, né? E aí isso acaba fazendo com que ela tenha, passe conselhos, faça com que ela queira ter uma presença muito intensa dentro daquela relação. Só que isso não vem só na relação já adulta, né, da mãe com aquele filho que agora é adulto. Isso pode ter sido criado desde a infância daquela criança, daquele menino, daquele jovem que foi crescendo sobre o amparo ali da mãe. E uma coisa importante é que às vezes a mãe do rapaz, ela entende que o rapaz é uma extensão dela, né? E isso acontece também com as meninas também, né, que aí casam, são recém-casadas. Mas a sogra, assim, importante, como tudo na vida, né, é o equilíbrio. É ela ter noção de que ela está ali para ser uma conselheira, para ser uma ajudadora, mas ela não é proprietária das partes que estão ali sob a orientação dela. Tudo bem, gente. Tá aí, ó, o conceito de sogra. Olha, eu sei que não é fácil executar isso. Eu vou deixar esse conceito amadurecer no seu coração, respira fundo. Eu quero pedir licença aqui, porque eu vou dar um recadinho. À vontade. Porque tem alguém de aniversário, estou Gostamos sentindo de cheiro festa. de bolo, 15 anos. E essa festa é para genro, para sogra, para todo mundo que quiser participar. Festa é bom que une, né? Isso. É E isso. outra, quando a gente fala de sogra, genro, a gente tem que ter esperança. Presente, Presente, pastor. Então o pastor matou a charada. Festa. Me permitam aqui, Bora vou dar lá. só uma Por favor, saidinha, por favor, Cris. convidar você de casa. Calma, sogrinha, vem pra cá. Então eu vou mandar um recado pra minha. Entrar nessa parada aqui. Olha só, para você que está em casa aí, você já viu que a nossa programação está mudando. Nos nossos intervalos, a gente está falando dia 29, né, deste mês, vai ter uma festa muito legal, que é os 15 anos do Anjos da Esperança, tá? Às 8 da noite, no sábado. Você que gosta, inclusive, do Arautos do Rei, a gente vai ter um encontro com várias gerações, várias formações do Arautos, histórias desses 15 anos. E nós estamos muito gratos, porque chegamos até aqui, o Entre Família agora, em julho, vai completar 2 anos. Nasceu no coração de Deus, no coração de uma produção. Quem é que vai apresentar esse negócio? A Carolzinha vai vir, o Cris vai vir lá do Sul. E aí o que aconteceu? A gente tem que contar com recursos. E você, que é Anjo da Esperança, nos ajudou. Se você está chegando agora, essa TV agora mesmo só funciona através de doações. A gente não tem departamento comercial, não tem aqui uma linha comercial para arrecadar recursos, tanto na rádio, na TV e na web. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem um VT especial, já eu tenho um convite maior para você que está aí de casa, ligadinho na TV Novo Tempo. Pode rodar. A Rede Novo Tempo tem como missão levar o amor de Cristo às pessoas. Por isso, temos diversos programas de ensino da Bíblia, focado em apresentar a palavra de Deus de forma clara e honesta. E para reforçar o estudo da palavra de Deus, temos o que chamamos de cursos bíblicos. São mais de 20 cursos com diversas temáticas que são distribuídos gratuitamente para quem solicitar. Ou seja, esse material chega até a casa dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas sem que eles tenham que pagar por isso. Mas alguém tem que pagar esses custos, tanto de envio quanto de impressões. E sabe quem faz isso? Os doadores, que chamamos de Anjos da Esperança. São essas doações que pagam a produção e distribuição dos cursos bíblicos. Só para você ter uma ideia, com R$10 doados, a Novo Tempo consegue enviar 2 estudos bíblicos. Hoje a gente consegue enviar mais de 1000 estudos todos os dias.
o que nos dá uma média de 30 mil estudos mensais. É uma excelente quantidade, né? Nós geralmente fazíamos 3 ou 4 estudos, né, por ano. Esse ano de 2021, por exemplo, nós já estamos com 7 na linha de produção. Está chegando o 8º e pode ter a possibilidade de um 9º curso ainda esse ano. Se nós tivéssemos o apoio do Anjo da Esperança, a gente dificilmente estaríamos hoje nessa quantidade de estudos enviados, né? Muito menos a quantidade de estudos produzidos, porque a produção envolve aí não apenas a escrita, né, mas a diagramação, a impressão desses materiais. E nós hoje temos cerca de 25 estudos aí, impressos online, em formas de mídia. Então, isso tudo seria impossível sem o apoio dos Anjos da Esperança. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, nós tínhamos aí cerca de 4.000 mensagens pendentes para serem atendidas. Faltava servidor, o nosso sistema não era tão bom de atendimento. Nós tínhamos aí em torno de 100.000 alunos, né, naquela ocasião. E nós saltamos hoje para mais de 1.600.000 pessoas estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Nós temos hoje um sistema muito bom de atendimento, contamos aí com cerca de 30 servidores só nesse departamento para fazer esse trabalho de atendimento, de envio dos materiais. Então a gente experimentou um salto muito importante e sem dúvida que isso foi com o apoio dos anjos ao longo desses 15 anos. Neste aniversário de 15 anos do projeto Anjos da Esperança, dê um presente para Novo Tempo. Faça uma doação de gratidão. Com essa doação, nós vamos produzir mais cursos bíblicos e assim enviar esse material para mais pessoas. Então faça parte disso, porque a sua doação pode mudar a história de muita gente. Que coisa linda! É de encher o pulmão para falar disso, né? Bom demais! 1.000 estudos por dia, são 30.000 por mês, mais de 1.600.000 alunos. Quer fazer parte dessa corrente? Quer dar um presente para o Novo Tempo? Agora, você que já é um anjo da esperança, nesse aniversário de 15 anos, ou quer cadastrar o seu filho como um anjinho, o seu neto, vamos, ô sogra, vamos até ligar aí para o genro. Fala, genro, eu estava aqui, lembrando como eu sou uma sogra boa, quero te convidar para um projeto bacana. Convide a sua sogra hoje, fala para ela do Novo Tempo que você gosta, manda esse programa. Eita, Cris, eu quero ligar. Qual é o telefone? Vamos lá então, 0 operadora 12 21 27 30 30. Tá passando aqui, ó. Tira a foto aí, já liga. Tem uma equipe para te atender, para tirar todas as dúvidas, para você escolher a forma de pagamento, seja boleto, tem agora até Pix. É muito legal, né? Pode fazer transferência bancária, você pode se tornar, né, um mensalista todos os meses, doando um pouquinho. O valor é você que decide. Vem com essa turma. O slogan é Mãos que Transformam Vidas. Sou anjo, sou Novo Tempo. Então vamos ligar. 0 operadora 12 21 27 30 30. A Novo Tempo conta com você. Agora que você já está certo, aí a sogra vai se tornar um anjo da esperança. Genro também, ó. Um beijo para minha sogra. Eu sou, como a gente fala no sul, né? Puxa saco de sogra. Ela coloca um pratinho para mim e tal. Amo a minha sogra. Chego lá, ela até me defende da minha esposa. Não fala assim com crise e tal. Eu disse, olha, ouve tua mãe, sabedoria, né? Enquanto eu vou correr na praia, vocês ficam aí conversando e tal. A gente vai para um breve intervalo. Continua participando. Você viu o conceito aqui que o nosso especialista falou sobre sogra? Você concorda com isso? Como é que está a coisa na tua casa? Conta pra gente, um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando daquela querida sogra, é isso mesmo. Agora é o seguinte, quem gosta muito da sogra, se dá bem, mora com ela, não é o Cris não, calma, relaxa, o Cris também se dá bem com a sogra. É ele, o Fabiano Macedo, ele é assistente social e está conectado aqui com a gente, ele trabalha na Força Aérea Brasileira. E aí, Fabiano, tá conectado aqui? Tá chegando, eu tô aqui na 2 aqui, vamos ver. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer falar aí com toda a equipe, os apresentadores. Um abraço para o meu colega psicólogo, o Evandro. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz em te receber aqui, Fabiano. Conta pra gente essa relação tão boa com a sogra, porque nós precisamos de bons cases nessa tarde aí. Fala pra gente. Ok. Minha sogra, houve um período, ela morava em Minas Gerais, então ela... por uma situação específica, ela veio para São Paulo e a minha esposa falou o seguinte, o que você acha se minha mãe morasse conosco? Gelou a minha barriga, eu falei, olha,
Não tem nada na Bíblia. A Bíblia diz, ó, deixará pai e mãe e ambos se tornarão uma só carne. Você tem que deixar de todas as formas, inclusive em alguns pontos emocionalmente. E aí ela falava, poxa, mas você nem pensou nisso? Eu falei, não tem nada na literatura que fala sobre isso, Juliana. E, enfim, eu falei, olha, agora, se ela quer vir para passear, ficar com a gente, ela pode ficar 1 mês, 2, mas morar não, Juliana, que é a minha esposa. E minha sogra, então, veio, ficou 1 semana, ou 2, ou 3, e eu fiquei observando o comportamento dela, e eu falei, não é possível, é propaganda enganosa. E, de repente, eu comecei a olhar e falei, olha, a gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não enganamos todos a todo tempo. Se ela for essa pessoa que está aparecendo aqui, por mim, ela pode morar com a gente o tempo que ela quiser. E fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, olha, se a sua mãe é esta pessoa, por mim, ela pode morar conosco. E o que aconteceu, alguns meses depois, a minha esposa engravidou, e no 4º mês da gestação, nós tivemos a informação que havia uma alteração neurológica, e foi quando nós entendemos que a vinda da Diossanta, minha sogra, um beijo, quem sabe ela está assistindo, era algo providencial. E ela mora conosco já há 8 anos e recebi uma mãe. Está sendo uma ótima experiência. Em tempos, eu pergunto para ela se ela está feliz, se ela quer ir embora, se ela, né, ela é livre. Ela fala, não, eu estou feliz aqui com vocês. E neste modelo de família nossa, uma família, né, extensiva, estendida, para nós, deu muito certo. E hoje eu não me vejo sem minha sogra em casa, com toda a nossa família. Nós que delícia! Tá passando as fotos aí, viu, Fabiano? Tá passando as fotos aí da família reunida, todo mundo sorrindo. Que legal! E essa é um pouquinho da nossa história. Hoje nós vivemos juntos e tem sido muito bom, uma experiência muito importante. E repito, Deus conhece as pessoas e as suas necessidades. No nosso caso, especificamente, foi muito bom, deu muito certo. E há 8 anos, parece estranho o que eu vou falar, mas é uma verdade. Nós nunca discutimos. Tá vendo morando só? na mesma casa, no mesmo espaço. Gente, que história fantástica, né, Fabiano? E não só as fotos bonitas, não, né? De fato, você consegue ter aí um bom relacionamento com a sua sogra. Parece que o pastor está aqui querendo falar com você aí. Sim, eu quero. Parabéns. Pois não, pastor. Parabéns, olha, por sua sensibilidade e pela forma como você tem tratado esse que é um grande desafio, que são os relacionamentos. Minha pergunta se você fosse assim avaliar qual seria o segredo nesse processo de aproximação, de bom senso, de não haver... Você falou aí 8 anos sem nenhuma discussão. Qual seria o segredo desse bom contato? Qual seria o princípio? Pastor, lógico que nós não temos uma fórmula mágica, mas no nosso caso, o que deu certo, o respeito entre as diferenças e potencializar aquilo que é similar. Por exemplo, ela tem a mesma fé que nós. Então, isso é muito importante, isso ajuda muito. Porém, nós temos muitas diferenças. Vou citar uma. Minha sogra acorda de manhã, 4h30 da manhã, entra na sala 57, faz o seu culto, coloca na Novo Tempo de manhã. E ela gosta disso de manhã. Eu gosto de acordar sem nenhum tipo de barulho, né? Então, temos diferenças. Mas o que ocorre? O significado, o quanto ela é importante para mim, para a nossa família, e acordar de manhã e colocar em um programa que enobrece a nossa casa, então isso não se torna um problema. Então, eu respeito isso nela, embora eu goste do silêncio de manhã, e ela também me entende e aceita alguns defeitos meus. Por quê? Por exemplo, ela fala assim, todo dia você pega a minha toalha. Então, eu também tenho aí algumas questões que eu preciso acertar, então um respeita o outro. Então, acho que o segredo é o respeito, entender as diferenças, e entender que nós temos também muitas coisas em comum. Quando nós valorizamos aquilo que nós temos em comum,
as diferenças elas vão diminuindo. Então, no nosso caso, né, deu muito certo, eu sou muito feliz, eu ganhei uma mãe. Então, como eu já perdi a minha mãe, eu não quero machucar uma nova mãe. Então, eu tenho esse respeito dentro de casa. É uma pena que eu gostaria muito que ela pudesse participar para ouvir da boca dela. Ela tem sido uma pessoa muito especial, e não que nós não temos problemas. Nós temos problemas, mas Hein, Fabiano? nunca ficou sem resolver, e a gente resolve se divertindo, rindo um do outro. Fabiano, você falou das pessoas se enganarem por muito tempo. Em pouco tempo, a sua verdade chegou aqui no meu coração. Enquanto você está falando, a câmera está focada só numa apresentadora, só no pastor, na Carol, está todo mundo assim, ó. As frases que você colocou aqui, eu creio que a qualidade da sogra depende muito da qualidade do genro, tá? Da qualidade da nora, a qualidade que você tem a fé estabelecida, o plano familiar. A gente queria até passar mais tempo, quem sabe a gente possa criar futuramente um novo tema de falar de sogra. Aí você vai ter que vir aqui, porque você tem uma bagagem para compartilhar com a gente. Então, o próximo tema, a gente vai dar um jeito de você vir aqui, talvez até trazer a sua sogra junto aqui, porque é tão bonito isso, está tão em falta hoje em dia um coração que tem esse olhar para quebrar uma cultura, né? Então, Fabiano, obrigado pela sua participação. Quando você entrou no ar, eu pensei que ia ser outro tipo de conversa, sabe? Mas esse tipo de verdade, sentimento, até a Bíblia fala, né? O amor de Deus constrange. Eu vejo Deus na família de vocês e obrigado por compartilhar um case, uma história tão fantástica. Ok, um grande abraço para todos vocês. Feliz em poder participar. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Fabiano, uma das pessoas que vai ficar registrada aqui no livrinho do Entre Família. E eu acho que falar de registro na vida da gente. Toda vez que a gente brincar saudavelmente com a brincadeira de sogra, mas ao lado vai vir uma estrutura do estilo do Fabiano. Eu acho que quando ele linkou a própria mãe dele, aí veio o senso de empatia, ele disse, olha, eu não quero machucar outro tipo de pessoa. E o valor que ele fez de combinação do que representa a sogra dentro da casa dele, como eu gostaria que ela estivesse aqui para se conversarem e tal. Nesse momento aqui, o nosso especialista pode falar que às vezes nós não temos essa linha, e não tem problema a gente não se dar bem para morar junto, ok e tal, mas quando esse formato se alinha, eu falei uma frase aqui, às vezes a qualidade da sogra tem muito a ver com a qualidade do genro, a gente fala da qualidade de pessoas, né? Exatamente, olha só, eu não sabia que o Fabiano ia participar, para mim é o Fabinho, que é um grande amigo meu, olha aí, abraço para ele, uma coincidência tremenda, e só para testificar aqui, essa sogra que ele fala é verdadeira e a fama dela corre entre os amigos. Grande abraço, meu amigo Fabinho. E queria dizer para vocês o seguinte, o que estraga, um dos maiores fatores que estraga a família é uma palavra, chamada egoísmo. E vocês notam que na fala do Fabiano, né, na fala dele, a gente nota um grande teor de entrega, entendeu? E não de egoísmo. E aí é isso que a gente tem que entender, que para as famílias darem certo, o altruísmo tem que funcionar, a entrega. Porque o egoísmo, a posse, o senso de controle, de domínio, estraga qualquer relação. Não só com sogra, não só com genro, mas qualquer relação, inclusive casamentos. Eu faço terapia de casal muitas vezes, onde o problema é a sogra, mas às vezes o problema é a nora também, que tem um vazio dentro de si, quer ali tomar o filho da outra ali, né, para ela. Então, a entrega sempre é a nota principal para a manutenção adequada dos relacionamentos. Isso é fantástico. A nossa maior luta é contra a gente mesmo, né? O nosso eu, né? Exato. Isso que você falou. Quando ele diz assim, ó, quando a gente valoriza mais aquilo que a gente tem de próximo, né? O que é o gosto de um é o gosto do outro, e a gente diminui Afinidade. as diferenças. Afinidade. Afinidade. Quando a gente valoriza mais as afinidades do que as diferenças, ele claramente está dizendo assim, eu estou mais preocupado com o nosso bem-estar do que com o que eu quero, né? Uhum, exatamente. Tem um autor da psicologia chamado Alfred Adler, e ele dizia o seguinte, que as pessoas mais neuróticas são aquelas centradas em si mesmas, e as pessoas mais felizes são aquelas que estão preocupadas com o bem comum.
Então, quando a gente transporta isso para os relacionamentos, a gente vê exatamente isso, né? A gente percebe que quando você faz os relacionamentos felizes, quando você pensa no bem comum. Agora, quando você pensa em si mesmo, o buraco que existe dentro de você é tão gigantesco que você tenta suprir os seus vazios, as suas carências, com aquele egoísmo, tentando controlar tudo, tentando dominar tudo para você, o seu conforto, o seu dinheiro, as suas posses, o seu ambiente, a sua casa, né? O seu marido, a sua esposa, o seu filho, né? E, na verdade, é justamente a entrega que reverte todo esse quadro. Tem tempo para mais uma, Ana? Mais uma perguntinha aqui? Vamos para o comercial, né? Então, Nós vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, né? Comercial, não tem comercial, né, Cris? Tem, falando do anjo. Exatamente. Anjos da Esperança, Então, temos, nós vamos para o intervalo. Vou chamar o intervalo, então, Ana? Então, nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Cris, no programa de sogra hoje, depois do bloco passado aqui, que história é essa, né? Olha, nós ficamos conversando até agora nessa questão de comprometimento, de entrega. E que pena que às vezes as combinações não são como essa, né? Que o Fabiano tem, o Fabinho, que ele, né, deu nora daqui, genro dali, tal, sogra. Fechou, né? Fechou ali a esposa em casa. Agora, Cris, existem vários tipos de sogra não tão boas assim quanto a do Fabinho, e aqui a gente não tá só com a peneira, né? Existem casos e casos e a gente tem que trabalhar isso. Então agora, prepara o seu coração, hein? Pipoca, tá comendo pipoca? É legal? Não, calma, não é para se arriar na sogra também, é para analisar. E eu não estou sozinho, ela que é terapeuta de casal e família, que eu amo por demais, no coração. Isabel Passos está com a gente mais uma vez. Muito boa tarde, Isabel. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótima, estou muito bem. Estou sentindo falta da sua franja. É, você viu que a minha franja, eu tinha o meu cabelinho repartido no meio, no Salmo 119. Aí agora trocou. Fechou a Bíblia aqui, mas eu estou lendo todos os dias, que é o importante. Mas o cabelinho, a minha vida era um livro aberto, vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, hein? Antes de começarmos aqui, Isabel, perguntar aqui para a nossa especialista, eu gosto demais, porque é uma sabedoria com simpatia que eu vou te dizer. Mas perguntar, e como sogra, como é que tá? Uma alta avaliação aí, Isabel. Hã? Eu sou apaixonada pelo meu genro, né? Eu acho que eu me apaixonei por ele junto com ela. Com direito à declaração. E hoje, olha, um dia especial. A filha está na direção. Ela está aqui. Ana está aqui na direção. Hoje ela teve o prazer de dizer, manhinha, prepare aí, já vamos entrar. Ligue a câmera que nós vamos entrar. Família reunida. Então, vou fazer o seguinte, posso puxar o meu primeiro passo aqui? Você vai falar, eu tenho certeza. Ó, por favor. Vou avisar o povo de casa. Com Isabel Passos, ela fala mesmo, tá? Então prepara o coração aí. Vamos lá. 4 tipos de sogra aqui problemáticas. E a primeira sogra está chegando aqui, hein? Parei que ela já pisou no meu dedo. Ô, danada. Intrometida. E aí? Intrometida. É aquela que não espera e mesmo que esperasse não deveria, mesmo que tivesse esse convite, não deveria atender. Se mete sem ser convidada, né? Aquela que dá opinião em tudo, quer dar opinião na educação dos filhos, na forma de arrumar a casa, na forma de gerir a vida. É uma situação bem delicada. Na realidade, Cris, sempre que a gente fala de sogra e dessa sogra intrometida, ou de qualquer outro tipo de sogra, a relação que mais aparece não é sogra e genro, é sogra e nora. É essa relação que é mais delicada, na realidade, porque são 2 mulheres. O gênero feminino tem por si só uma competitividade muito grande, compete muito entre si. E quando tem um homem amado pelas 2 mulheres ao mesmo tempo, aí essa competição se torna maior, né? São 2 mulheres competindo ali o amor e a atenção do mesmo homem, que é a mãe e a esposa. É preciso ter muita sabedoria nessa hora para saber lidar com essa situação e possivelmente a maior flexibilidade vai ter que vir por parte da nora, que vai ter que saber como dar limite e ao mesmo tempo manter essa relação respeitosa com essa sogra. Mas ela dá mesmo palpite. Tem muita sogra que não sabe esse limite, que não conhece o seu lugar. Eu sempre digo nas palestras, por onde eu ando, em consultório, eu sempre digo, olha, querida sogra, deixa eu lhe dizer, você calada, você ainda está errada.
É preciso você saber o seu lugar. É preciso você conhecer o seu lugar. Saber que agora tu é um figurante, que tu é coadjuvante nesse processo, tu não é mais protagonista. O protagonismo agora é da esposa, não é da sogra, né? Então, Epa! precisa ser. Olha só, Isabel, esse assunto é tão forte que parece que a sua câmera está um terremoto, agora balançando, está balançando. Dá uma segurada nela, para ver se ela não para. Porque, sabe por quê? Sou eu com as mãos. Ah, é você. Gesticulando aqui. Gesticulando, Mas é um terremoto de informação. Então continua. Quer continuar assim, Isabel? O povo te ama de qualquer jeito, seja balançando. Não tem importância. Eu vou tentar não bater na mesa. Mas o assunto é para mexer mesmo, é para sacudir o povo que está em casa. Vamos fazer o seguinte, é só a primeira sogra, já está tudo balançando. Vamos para a segunda sogra aqui. Você de casa, se segura aí, vamos embora. Atenção, povo aqui, eu vou puxar, hein? Segunda sogra problemática, dissimulada. E agora, Isabel? Dissimulada essa mulher. Como é que faz agora para lidar? Esse tipo de pessoa, de sogra, é a mais nociva, vamos dizer assim. Porque ela faz um jogo duplo. Então, ela se coloca na posição de vítima. Quando a nora reclama para o marido de que a mãe está tratando ela mal ou está se comportando de uma maneira inadequada, quando ele está ausente e na frente dele ela faz diferente, ela começa a fazer um jogo para colocar o marido contra a esposa, porque ele vai começar a duvidar. Ele vai começar a achar que a esposa está inventando essa história, que a esposa está vendo coisa onde não existe. Então, essa sogra dissimulada, ela acaba sendo a mais insidiosa, a que provoca mais tensão no relacionamento. É preciso que haja uma relação conjugal aí de muita intimidade, de muita confiança, para que esse marido acredite na palavra da esposa. E a esposa, ao mesmo tempo, saber se comportar de tal maneira, saber agir de tal maneira, que não fique parecendo que ela é quem está querendo jogar o filho contra a mãe. Ela vai precisar ter muita sabedoria, muito jogo de cintura para lidar com essa situação. E às vezes ocorre de forma até meio que velada, assim, né? Aquela questão, um exemplo, um comentário, faz aquela brincadeira totalmente desnecessária, evasiva, machuca, ela fala, não, foi sem querer, ou foi uma linha pedagógica. Então, às vezes, essa flexibilidade na hora de machucar, essa contornada, é estratégica, inclusive, desse perfil aqui dissimulado, né, Isabel? Uhum. É interessante, eu já ouvi relato, Cris, no consultório, de, por exemplo, na ausência do filho, a sogra se dirigir à nora dizendo assim, cuidado, viu? Aquela amiguinha dele, da escola ou do tempo do trabalho, não sei, ela andou aqui, você sabia? Ou então, olha, a ex dele se separou. A ex-namorada dele se separou e agora está aí, solteira. Esse tipo de comentário que tem uma intenção de produzir uma insegurança e que acontece, especialmente nas conversas entre mulheres, e a gente sabe que eles acontecem. Então, fica uma coisa difícil. O meu marido gosta de usar um termo que eu acho muito legal. Fica algo sem alça, não criou alça ainda para você pegar, sabe? É um mal, é algo nocivo que está acontecendo ali na relação, mas não tem alça para você pegar. É muito no subentendido, é muito na sutileza. E isso é muito difícil de você administrar. É preciso que você vá com muito tato, com muito jeito, fazendo com que a coisa crie alça. E você tente também não se desestabilizar. Porque qual é o objetivo desses comentários por trás do filho? É desestabilizar a nora. É fazer com que ela se sinta insegura. Se ela consegue se manter, eu me lembro que nesse caso que eu citei agora, a nora se dirigiu para a sogra e disse, olha, se meu boi não comeu em outro pasto,
antes, agora é que ele não vai comer mesmo. Eita, essa foi boa. Aí, ó, deixa. De vez em quando, claro, às vezes dá até vontade de entrar na onda e dizer só um pouquinho que eu vou tirar um pouquinho de veneno que está aqui escorrendo um pouquinho. Opa, pronto, agora é sujar sua blusa. Mas não dá para entrar na onda porque ela está querendo também um envolvimento para brigar. Agora, Isabel, a Aninha, sua filha, diz assim, ó, vão para outra cartela aqui, vão para outra sogra para dar tempo aqui. Eu disse, não, Aninha, calma, que a Isabel, ela gosta desse conteúdo especial. Você de casa agora vai para o terceiro caso de sogra problemática. Tinha que ter até aquela trilha, né, sensacionalista. Atenção, põe na tela mais uma sogra aqui problemática. Atenção, atenção. Chegando agora a competidora, a competitiva. Ela quer o seguinte, ela não entra em qualquer briga. Ela chegou agora, olha, dona da cozinha do meu filho sou eu. Ninguém faz aquele feijão igual. Quem faz isso aqui sou eu. E outra, eu arrumo a casa. O meu filho está desdeixado. Quem faz as coisas sou eu. Competitiva, Isabel. E aí? Olha só, eu vou dar uma notícia aqui que não é lá muito boa. É que, na maioria das vezes, a sogra, na relação com a nora, carrega todos esses tipos numa pessoa só. Entendeu? Cadê o violino triste aí? Porque foi uma notícia que eu vou te dizer. É um combo só. É um combo só. Na maioria das vezes, elas manifestam esses comportamentos todos numa pessoa só. E essa questão da sogra competitiva, que compete com o cuidado com o filho, que compete no jeito de arrumar, no jeito de cozinhar, no tipo de comida. Ah, meu filho adora minha comida, só eu sei fazer aquele feijão que ele gosta. Então, tem muito a ver com mulheres, Cris, que estabeleceram o eixo da sua vida no filho. E se esse filho for filho único, aí a coisa piora ainda mais. Eu já atendi uma situação em que essa mulher tinha 3 filhos. Era uma menina e 2 meninos. Mas o filho mais velho, aliás, o filho do meio, era o mais bem-sucedido dos 3. Era o filho orgulho da casa. Era o filho eleito, era o sacerdócio real daquela mulher. Então, ela competia o tempo todo com a esposa. E é interessante como essa ligação, Cris, o tamanho da influência dessa competição dessa mulher dentro da relação conjugal do filho vai ter a medida do limite que esse filho dá, da influência que essa mulher tem sobre ele. No caso citado, não sei se vocês estão me ouvindo, travou para mim. Estou te ouvindo, estou prestando atenção assim, ó, nos mínimos detalhes. Ok, então veja só, no caso citado, essa mulher morava a 600 quilômetros de distância desse filho e, no entanto, ela mexia com a casa dele de longe, porque ele não conseguia enfrentar a própria mãe. E era alguém de uma patente alta, ele tinha uma patente muito alta como profissional, e ele enfrentava situações muito difíceis no trabalho dele, mas ele se amolecia diante da mãe, porque essa mãe estabelecia esse lugar, ela vigiava tudo na casa dele, a forma de criar os filhos, a mulher não estava à altura do sacerdote real dela, então tinha essa coisa, só que estava baseado, esse comportamento dessa mulher de competição com essa esposa estava baseado na força que esse filho dava, no quanto que ele alimentava, no quanto que ele não dava limite a essa mulher. Ele aceitava esse lugar de destaque da mãe na vida dele. Eu tive que passar quase 1 ano treinando esse homem para assumir o lugar de homem, de marido e dizer, minha mãe, aqui não violão, aqui não. Agora a senhora vai ter que procurar seu lugar, porque a prioridade da minha vida é minha esposa, a senhora hoje é só parente, a minha família é ela. Não, e olha só, Isabel, eu fico... A questão toda do que essa mãe criou com o filho
ele perdeu até o papel, né? Ele não sabia como se posicionar, né? Como marido e tal. É uma perda até da identidade dele, que precisa se achar sem a mãe, né? E outra, tem que enfrentar até as fases do luto, né? Poder ter um luto dessa fase que ele não foi permitido, ele foi criado numa bolha. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente poder agora fechar com chave de ouro, vou fazer o seguinte, vou inserir mais uma sogra aqui nesse momento. Hoje é dia da sogra aqui. A gente teve uma sogra muito boa no bloco passado, agora 4 terríveis aqui. Segura a onda aqui, mas a gente vai dar jeito. A Isabel está acostumada com esse negócio e dá volta. E agora é o seguinte, estou abandonada, ninguém me quer, meu Deus do céu, criei os filhos, para agora estar sozinha, Isabel. Para agora ninguém me vê. Te carreguei no colo 9 meses aqui no ventre da mãe, para lá, deu febre. Mamãe não queria aqui, mamãe com o biquinho rachado do peito, empedrando leite, seu ingrato. Mamãe está aqui atirada agora para ninguém. Deixa, Deus está vendo. Deus está vendo. Exatamente, sabe? E essa mãe que eu citei na sogra anterior, ela passou a apresentar esse comportamento. Inclusive, quando eu fiz a sessão com todos eles juntos, nós ficamos quase 8 horas numa sessão. Foi uma sessão muito tensa, nós passamos o dia inteiro conversando para eu tentar mediar essa relação. E o discurso da sogra, da mãe, era exatamente esse. O sacrifício que eu fiz, o tanto que a gente se sacrificou para você ser quem você é, e agora você diz isso para a gente, você coloca a gente nesse lugar. Então, tem esse drama. Agora, uma coisa que ficou claro para mim, nessa situação específica, e em outras que já apareceram no consultório, é de que tinha uma relação conjugal dessa sogra com o marido que estava fragilizada. Então, ela projetava no filho a figura masculina que ela não tinha no marido. Ela projetava no filho a ideia de proteção, de amparo, de cuidado. Ela acreditava que aquilo que o marido não era para ela deveria ser, mas não era, o filho deveria ser. Então, por isso ela faz agora esse jogo da carência, da chantagem, né? Do tentar manipular pela culpa. Essa situação, esse sentimento de culpa, ele tem um poder muito grande nesse jogo. E as mulheres sabem disso. A maioria das mães sabem disso. Ao mesmo tempo que nós, mães, lidamos o tempo inteiro com a chamada culpa materna, porque toda vez que nasce uma mãe, nasce uma culpada, mas nasce também uma chantagista, muitas vezes. Nasce também uma chantagista, que lida com essa coisa da maternagem que é tão visceral, na tentativa de controlar e de exercer poder, de exercer domínio sobre o filho, sem entender que ali é uma outra pessoa que tem direitos de ter a vida dele, de cometer os erros dele. Ainda ontem à noite nós estávamos no consultório de família falando exatamente sobre isso. Dessa coisa de você não colocar a tua vida, o significado da tua vida na existência do teu filho, de você entender que você tem vida própria. E essa manipulação da carência, essa sogra carente, muitas vezes está presente, esse papel de sogra carente está presente numa mulher que não tem significado, que não tem sentido para a própria vida. Isabel, fantástico, não teria, acho que, outra pessoa para trazer, né, esses perfis aqui, para a gente agora conversar com o nosso especialista e dizer para você que bom, viu? O genro deve estar feliz da vida, ganhou homenagem a nível nacional aqui, tá bom demais. E outra, mande um cheiro pro marido aí, tá? Espero que a gente já combinou, a gente vai estar online com a igreja aí, já combinamos o negócio para frente, vai dar tudo certo, nós vamos estar, como a gente fala lá no Sul, todo mundo junto, reunido, a gente vai estar, tá? Beijo grande. Um beijo, um abraço aqui. A filha está bem cuidada, está tranquila aqui com a gente. Obrigado por ter construído uma menina de tanto talento aqui com a gente, que é a Ana Passos aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu fico feliz de ouvir isso. Um abraço para você. Fica com Deus, Isabel. Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos. Depois dessa aula, vamos fazer o seguinte, vamos convidar aqui, porque agora a gente vai ter
gente vai ter argumentos para sentar, trabalhar esses perfis. Você deve ter se enquadrado em um deles, ou na boazinha do bloco passado e tal. Agora, tem muita gente em casa, né? Depois dessa aula que a Isabel Passo trouxe para a gente, traçando esses perfis. Primeiro, ela mostrando que existe solução, por isso que existe a profissão dela de mediar, às vezes, uma reunião de 8 horas. Aquela família, por mais que tinha perfis complicados, buscou ajuda. Não é a ideia só traçar perfil e não há esperança. Para todo perfil desregrado, existe uma esperança muito maior ainda, né, Carol? Com certeza. Você veio atrás de soluções também aqui. Vai compartilhar suas experiências aqui com a gente no Entre Família? Então, bora lá, na tela, nossas interações para esta tarde. É isso aí, tá chegando em anônima, não tem problema. Vamos abrir o coração. Olha, minha sogra vive implicando comigo e faz de tudo para me provocar. Idolatra o meu marido e despreza o meu sogro. Vive se comparando comigo, tenta de tudo para conviver, né? Tenta de tudo para conviver, mas ela mente constantemente para conseguir o que quer. Então, aqui, a nossa telespectadora está lançando aqui um quadro, porque quando a gente ouve a Isabel falar ali, em alguns momentos eu até ri e tal, né? Gera até uma graça essa questão dessa piada da sogra, mas, na verdade, nessas relações, isso se torna algo complexo, difícil, moroso e prejudica toda a família. E o que a gente percebe é que as pessoas elas têm certeza de que aquilo que elas estão fazendo é o correto. Então, é esse o grande problema. Então, o problema sempre está no outro, porque o que eu faço está certo, né? Só que a gente tem que entender que a gente precisa reconhecer que, diante de um conflito, todas as pessoas têm parcelas de culpa, né? E a fala da minha colega aí, excelente explanação dela aí sobre tudo que ela mencionou. E na minha prática clínica, eu vejo também que a maior dificuldade é quando tem duas mulheres disputando um homem, né? E uma outra coisa que ela falou que eu vejo que é realmente muito presente é uma mãe que tem problemas com o marido. Então, às vezes, existe um problema conjugal dessa sogra que acaba sendo suprido ali pela presença do filho. E aí você acaba tendo aquele conflito, como se ela quisesse projetar no filho, viver na história do filho, a história de amor que talvez ela não tenha conseguido viver com o próprio marido. Então, isso acontece. Mas perceba que, numa situação de conflito, você desconfiar das suas certezas, eu acho que é uma das melhores coisas também, né? A gente está colocando várias dicas aqui, a gente está falando sobre a entrega, a gente está falando sobre procurar ajuda, mas desconfie das suas certezas, porque pode ser que a sua visão de mundo não seja a visão de mundo mais adequada. Lembre-se também que nós temos aí de uma geração aí de uns 20 anos para cá, uma mudança muito grande do pensamento. Isso é uma coisa interessante, porque os jovens de hoje, de 20, de 30, vamos colocar aí 35 anos de idade, né, têm um pensamento bem diferente de uma geração que foi criado pela geração pós-guerra, né? Então, esse conceito social a gente precisa entender. E, às vezes, era uma educação mais dura, uma educação mais rígida, com não tanto diálogo, não tanta filosofia. E aquela regra, não, é assim, eu estou mandando, eu sou teu pai, você vai obedecer. Eu sou tua mãe, você vai obedecer, né? E hoje, os relacionamentos, eles são pautados muito mais na reflexão, no diálogo, na construção de ideias, né? E isso é importante também a gente observar, porque essa questão cultural de gerações pode estar sendo um conflito também. E um profissional mediando isso é fantástico. Imagina uma sessão de 8 horas, né? Eu já fiz sessões mediando, assim, nunca tive uma sessão que demorou 8 horas. Mas são sessões complexas, difíceis, e que você tem que deixar cada um falar, cada um tem que expor seu ponto de vista, né? E a gente vê bons resultados com essa possibilidade da mediação. Esse então, é o ponto. Eu vou guardar. Vai juntar uma perguntinha ali? Eu acho que você não pode passar mais um bloco isso dentro do seu óculos. Não, ele vai ficar dentro dele. Cara, ele disse uma frase aqui muito boa. Desconfie das suas próprias certezas. Para mim, essa é uma frase maravilhosa. Aí a minha pergunta é, quando ela coloca com convicção isso, a minha sogra faz isso, essa é uma certeza que eu assimilo. O desconfiar dessa certeza abre meu coração para essa interação? É esse o objetivo quando você coloca isso? Exatamente, porque a gente tem que entender que tudo na vida, quando a gente coloca uma verdade absoluta, eu sei que cada um tem seus princípios, né, tem as questões religiosas, tudo, não estou falando disso, mas quando você coloca uma verdade absoluta na sua conduta, você se fecha para todas as possibilidades de crescimento. Então, isso é um lema que eu adoto para a minha vida há muitos anos, desconfiar das minhas certezas. Isso faz a gente pensar fora da caixa, né?
né? Isso faz a gente olhar de fora da nossa realidade. Então, deixa eu me colocar de fora de mim mesmo. Deixa eu olhar como se eu estivesse de fora da minha atuação. E será que não tem outras visões? Deixa eu dar um giro 360 para eu conseguir me colocar no lugar de todos os outros que estão envolvidos nessa situação. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele viveu, o que influenciou ele pensar como pensa, né? O que me influencia a pensar como eu penso. Então, desconfiar das suas certezas é o que garante o crescimento. Todas as vezes que você coloca uma verdade absoluta, para você, para sua conduta, você bloqueia a possibilidade de crescer, de pensar diferente, de se transformar. Isso é importante. Esse é o ponto. E se você já está repleto, cheio de si mesmo, como é que vai entrar coisa nova aí, meu filho? Esvazia um pouquinho para conseguir entrar mais de conhecimento, tá? E você está mandando as interações para a gente, daqui a pouquinho o nosso especialista aqui, nosso psicólogo, vai responder e você aqui com a gente debatendo esse tema muito importante. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre as sogras. Mas eu quero dar uma pausa nesse processo como um todo, porque hoje nós vamos assistir juntos aqui um quadro feito pela nossa repórter Suzane. Eu imagino que, como mães, é muito complicado que a gente consiga desenvolver um novo hábito. Fala aí. Ah, não, agora eu vou conseguir emagrecer. Não, agora eu vou conseguir me alimentar melhor. Agora... Meu Deus, são tantos impedimentos que a gente não consegue desenvolver. Mas nós fomos atrás de reforço. Fomos atrás aí de uma referência em atividades físicas online, a Gabriela Canguçu, e vai dar dicas importantes para mim e para você. Pode rodar o VT. Hoje nós vamos falar sobre a maternidade e a construção de hábito. Com a chegada do bebê, existe a tal rotina do bebê, não é? O que é muito importante, por sinal. Mas muitas vezes a gente não consegue construir a nossa própria rotina como mãe dentro da rotina do bebê, que é muito apertadinha. E aí, como que a gente faz para cuidar da gente? Como que faz para fazer um exercício físico, por exemplo? Eu trouxe uma pessoa que vai responder e nos ensinar como construir esse hábito. É a Gabriela Canguçu. Gabi, muito obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer. A Gabi, ela é mãe do Davi e da Júlia. Ela é profissional em educação física, ela é empresária, ela é criadora do programa de exercícios físicos Mamãe Sarada, que é super conhecido no Brasil todo. Ela é mestre em ciências dos exercícios. Ela faz de tudo um pouco e hoje ela vai mostrar pra gente como construir esse hábito dentro da rotina dos nossos filhos. Gabi, isso é possível? Tem segredo? Tem técnica? Então, é bom a gente entender primeiro como que um hábito é construído e por que ele é construído, né? Por que se constrói um hábito? Por que o cérebro constrói um hábito? Para poupar a energia do cérebro. Se eu tiver que pensar em tudo que eu faço, o cérebro dá pane. Então, por isso que quando a gente está aprendendo a dirigir, é muito... Será que é por isso que meu cérebro vive em pane? O nosso dá pane várias vezes, né? Mas o hábito serve justamente para isso, para falar, peraí, eu não preciso pensar para fazer. Já se tornou um hábito. Você precisa pensar na hora que você vai amarrar o tênis, peraí, deixa eu amarrar o esquerdo, depois eu vou amarrar o direito. Não, você senta, amarra, né? Eu preciso pensar para escovar meu dente? Não, não preciso. Eu já sei que eu tenho que colocar pasta na escova e escovar o meu dente. Para dirigir, a gente tem que ficar pensando no início, né? Passar a marcha, apertar a embreagem, segurar, olhar o retrovisor, dar certo. Depois não, depois se torna um hábito, se torna mecânico. E como que se cria um hábito? Então, bom, o que eles perceberam? Fazendo alguns estudos, os cientistas viram que algumas pessoas que não tinham uma área, uma região da memória, então quer dizer, o cara fazia uma coisa hoje e amanhã ele não lembrava do que ele fazia, por qualquer lesão que ele tivesse feito. Estudaram esses homens e viram que existe uma região do cérebro, independente da memória, que era onde os hábitos eram formados. Essa região funcionava independente da memória. Então, eu não precisava de lembrar o que eu fiz para eu fazer algo que já era hábito. Olha! Então, mecanizava aquilo. E o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso ter uma deixa ou um gatilho, qualquer que seja o gatilho. Uma necessidade seria? Tô acima do peso. Aqui, tô acima do peso, tô me olhando no espelho. É um gatilho. Ou, poxa, vi uma pessoa treinando ali, acho que preciso treinar. É um gatilho. Não importa o gatilho, tem que ter um gatilho. Uhum. Aí, você vai ter uma rotina, vai começar a fazer um gatilho, uma rotina de acordo com esse gatilho. Então, tem o gatilho, rotina.
Rotina tem que ter uma recompensa, porque se não tiver recompensa, você não volta a fazer tudo de novo. Por que quando você vê um lanche de fast food, ou sente o cheiro de uma batata frita, ou sente o cheiro de um chocolate, você quer comer? Porque é gostoso? Porque você já conhece o sabor, você já conhece o prazer que ele proporciona. Essa é a recompensa. Então, a gente escova o dente... Por quê? Não é só porque a gente quer que os nossos dentes ficam branquinhos, é porque a sensação de boca limpa, de pasta ardendo a boca, é a recompensa. Então, muitas pessoas às vezes nem escovam o dente direito, mas o sabor da pasta tá ali. Essa é a recompensa de ter escovado os dentes. E faz sentido, porque às vezes a gente esquece a escova, só de colocar a pasta ali já resolveu. No dedo, né? Tipo, no dedo. Então, isso é muito importante. Então, precisa ter uma recompensa. Então, qual é a recompensa do exercício físico? Para muitas pessoas, Gabi, eu adoro suar, fico molhada, minha roupa molha. Nossa, eu tenho muito prazer nisso. É a recompensa. Não, Gabi, eu tenho recompensa porque eu posso comer depois. Então eu treino para poder comer. É a minha recompensa. Comer é a minha recompensa. Olha. Não, a minha recompensa pode ser que eu venci. Esperei meu limite, corri 5 quilômetros, treinei 15 minutos. Essa seria a minha, com certeza. A recompensa. Vencer o meu próprio gigante. Venceu o gigante. Não, hoje eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Fiz o que eu tinha que fazer. É a minha recompensa. Então, para esse hábito ser criado, tem que ter esse loop. Eles chamam de loop de hábito, loop de hábito. Deixa, rotina, recompensa. E trazendo para o exercício físico, eu teria que criar um horário, sempre treinar no mesmo horário? Existe um melhor horário? Como que funciona para realmente construir esse hábito? Porque, por exemplo, você levanta, escova os dentes, toma café da manhã, a gente segue mais ou menos assim dentro dos nossos hábitos cotidianos. O exercício funciona mais ou menos assim ou não? Eu funciono muito bem assim, eu tô falando algo pessoal, tá? Na verdade, o exercício ele vai fazer efeito em qualquer hora do dia que você puder encaixá-lo, desde que ele encaixe no seu dia e que você tenha constância. Então, para criar esse hábito, para ser automático, precisa de tempo. Então, você vai repetir muitas vezes só pela recompensa. E depois você vai ver que vai trazer vários outros fatores, mas ele pode ser feito em qualquer horário. Mas é muito legal criar uma rotina. Porque quando você vai cumprindo a sua rotina, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia. Conte-nos os seus segredos. É assim, não quer dizer que funcione, né? Não tem receita de bolo, mas eu começo o meu dia assim, eu acordo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu medito, eu treino, e aí eu faço minha leitura e depois eu começo o meu dia. Então eu acordo 1h30 antes dos meninos, 5h30 da manhã, faço tudo isso e aí eu começo o meu dia. Quando eu não cumpro isso, parece que está faltando alguma coisa. Tô devendo. Porque é muito bom quando você vai cumprindo as suas tarefas. Também é uma recompensa. Esse tempo para criar um hábito ainda não é definido. Mas se você repete aquilo constantemente, ele vai se tornar um hábito. E o dia que você não faz, você fala, opa, não fiz alguma coisa, está faltando alguma coisa no meu dia. Então, você deixou de ter recompensa. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Tá aí uma dica pra gente levar, viu, mamães? Construir esse hábito, né? Construa hábito, gente, dá trabalho. Toda construção dá trabalho. Mas acontece. Vale a pena. Acontece. E é claro que ela não vai passar por aqui sem deixar um treino pra gente, né? Ela vai montar um treino especial para você, mamãe, se movimentar, sair do sofá. Se você é iniciante, tem a dica específica para quem é iniciante. E se você já faz atividade, ela também vai passar uma dica para que você potencialize o seu treino. De volta aqui. Olha só, gente, quando a Gabriela vai fazendo esse exercício no final, eu vou observando a situação e penso, não dá. Será que dá?
Não sei. Eu lembro do Cris se exercitando ao vivo aqui. Não, eu já ia falar assim, Referência mundial, quais esses né, pontos professor? aqui Exatamente. daria, né? Referência mundial, né? É referência mundial de Aqui eu não agachamento. posso falar. É isso, e você abre o coração com a gente aqui, vamos conversar, bora lá. Não importa, mas tá complicado, tá difícil aí? Tem especialista aqui, gente, nós estamos entre família, tem que abrir o coração. Na tela, você aqui com a gente no Entre Família. E aí, Cris, abrindo o coração e é anônimo, não tem problema não. Tem problema não, vamos lá. Minha ex-sogra infernizou tanto que conseguiu terminar com o meu casamento. Olha, o filho não sabia ou não queria se impor. Ela tinha todas essas características que foi falada aí no programa, viu? O combo inteiro, foi essa frase até que eu coloquei, né? Só faltou soltar fogos no fim do meu casamento. Então, eu acho que o anônimo caiu bem aqui, mas esse quadro, apesar de ser anônimo, infelizmente, ele é recorrente, né? Exatamente. E uma coisa interessante aí, a gente precisa pontuar que a sogra não é a única culpada, né? Mas aí você tem um filho que também não se posicionou também. Então, isso a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Mas é uma pena que o casamento já terminou, né? Nesse relato aqui que a nossa telespectadora menciona, o casamento ele já terminou. Mas não sei quanto tempo durou esse processo, eu não sei quanto tempo durou o casamento, eu não sei a intensidade de todas essas circunstâncias colocadas, né? Mas tem que tomar cuidado também, porque pode ser que um conflito, às vezes, com a sogra, pode representar algumas coisas que estavam escondidas, algumas insatisfações por parte desse marido no casamento. Então, eu estou colocando aqui uma outra questão aqui, né, que está um pouco fora aqui da pauta do nosso programa, mas a gente precisa ver se realmente os problemas do casamento estavam realmente só ligados à sogra, ou se existia uma insatisfação deste marido com relação a alguma situação ali no casamento, tudo, porque aí a gente está transferindo a responsabilidade, né, para a sogra. Eu sei que às vezes parece um pouco que eu defendo as sogras, né, nas minhas falas, mas não é, porque muitas vezes eu percebo esse estereótipo já, né, da sogra ruim, mas existem muitas situações entre o casal que são, assim, cruciais, né, para se manter e ter a manutenção do casamento. E olha só o que a minha colega falou, né, a Isabel, né, Isso, que ela mencionou, que esse caso que ela atendeu, ela demorou um tempo, quase um ano, para fazer o homem se posicionar como o marido da casa, como o homem da relação ali, não como aquela criança, filho daquela mãe, né? Então, isso é muito importante, a gente entender de fato aonde estão os problemas, a raiz, a origem do problema, e não transferir responsabilidades. Não estou dizendo que é isso que aconteceu especificamente nesse caso, mas estou colocando aqui uma coisa além, né? Os papéis bem estabelecidos também Exatamente. podem facilitar o processo como um todo, né? Exatamente. Vamos lembrar que a gente atua diante da autoimagem que a gente tem, do papel que nós apresentamos para as pessoas, mas também do papel que nós entendemos que nós temos. Uma coisa que é muito importante, eu percebo que aonde existe uma proximidade no lar, uma dependência financeira do filho com a mãe ou da filha com o pai, a intervenção ela é muito maior. Por quê? Nunca se esqueçam dessa frase, você se submete a quem você depende. Então, muitas vezes, você tem uma dependência financeira e você precisa se submeter por causa daquilo. Às vezes, você tem uma dependência emocional e você acaba, né, involuntariamente se submetendo por causa da dependência emocional. Então, isso tem que ficar muito claro e tomar muito cuidado. Há um tipo de dependência, se há dependência, vai haver submissão. Por isso que a Bíblia vai dizer, deixa. Rompe isso, dependência física, né? Material, emocional, né? Então, e o texto bíblico ainda diz, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, tornando uma só carne, né? Se eu for fazer um paralelo aqui entre a ciência, a nossa prática clínica com esse texto bíblico, a gente está vendo que existe uma nova identidade, né? Ou seja, você vai deixar e vai tornar uma só carne, né? Existe uma nova identidade aí nesse papel desse filho ou dessa filha. Isso é importantíssimo pontuar. Não tem espaço para individualismo dentro de um processo como esse, né? Exato. É isso aí. Você sabe, eu quero te dar uma notícia aqui, nós estamos falando sobre isso, só que tá achando que é ruim, vou te dar uma notícia pior. Você quer falar um assunto aqui? Acabou o programa. É isso, acabou o programa, não tem jeito. Todos os dias eu venho com essa notícia aqui e mais é verdade. Eu quero agradecer o Evandro, quero agradecer muito a sua participação aqui, foi excelente, viu? A gente cresceu muito aqui com as informações dela. Eu que agradeço, sempre que precisarem, tiver a oportunidade, aí a gente vai estar junto compartilhando isso e ajudando as famílias que nos assistem. Um grande abraço para todos. Muito obrigada.
É isso mesmo. E agora, pastor, a gente tem uma mensagem de Deus, né? Isso mesmo, Carol. Que Deus continue abençoando você, Evandro. Isso. Eu vou chamar de Eduardo, né? Eduardo é meu filho. Meu filho. Evandro, que Deus continue abençoando, te dê sempre lucidez através do Espírito para unir, salvar, dar esperança para as famílias. Sim. Eu quero, quando a gente fala desse assunto, não tem como não relembrar talvez da história mais simpática e agradável que existe na Bíblia entre noras e sogra. Eu gosto muito do livro de Ruth. Eu sugiro para você, entra lá no Instagram chamado @teológica, tel_lógica, de uma professora que eu gosto muito, ela e de uma aluna que já é pastora também, a Carol, e a professora Christy, e elas fazem uma análise do livro de Ruth que é maravilhoso. No primeiro capítulo, o livro de Ruth fala muito sobre o caminho. Primeiro, Noemi pega o seu esposo e seus filhos e vai para uma terra que não é a terra dela. Lá acontecem tragédias, os filhos casam e eles morrem, aí está a tragédia. Mas ela cria laços muito próximos com as duas noras. E esses laços são laços que rompem até questões religiosas, porque eram crenças diferentes. E aí mostra os caminhos, porque depois dessa tragédia da perda, ela decide voltar para a sua terra. Só que ela volta sem nada. Ela volta com as duas noras, mas não tem nada para oferecer. E no meio do caminho, ela propõe para suas noras, né, dizendo para elas assim: ide, diz o capítulo 1, voltai cada uma para a casa da sua mãe. E o Senhor use com vocês de benevolência, como vocês usaram com aqueles que morreram e comigo, assim como vocês foram com os meus filhos, e assim como vocês estão sendo comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa com seu marido. Olha que coisa maravilhosa isso. Ela beija e elas choram em voz alta. E Noemi, Orfa volta, obedecendo a sogra, e Ruth deseja continuar com ela. E lá no verso 12 em diante, verso 15 em diante, tem o mais conhecido texto. Não insistes para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu vou. Aonde quer que pousares, eu vou pousar. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar e nós cremos que estamos indo viver um dia a eternidade. E eu quero levar as pessoas que vivem comigo. Seja uma nora que deseje que a sua sogra um dia habite a eternidade e seja uma sogra que deseje que um dia você vá, que a sua nora vá para a eternidade. E o Senhor só precisa de um coração aberto para que isso aconteça, porque a gente vai para o mesmo lugar, para a eternidade. Obrigada, pastor. Dica excelente. Vamos lá. E é o seguinte, você sabe, tá aqui acabando Entre Família, eu já vou te dar um spoiler do que vai acontecer amanhã. Tá preparado? Antigamente não, né? Um tempinho atrás, né? As festas de aniversário eram feitas em grandes bufês e tal, chiques com requintes. E agora, depois da pandemia, é dentro de casa. É isso mesmo. O que será que estas festas realizadas dentro de casa, do que será que elas se apropriaram aí dos buffets? Será que elas estão simples como eram antigamente ou não? Será que tem alguma coisa de requinte, algo assim que foi mudando em relação aos períodos aí? Quer aprender a fazer uma festa top em casa? Ó, com custo lá embaixo? É aqui no Entre Família amanhã, viu? Mas está acabando aqui o Entre Família, não é nada de mudar canal, não. Que conversa é essa? Não, pode continuar aqui, porque o Vídeo Saúde está chegando, né, Cris? Verdade, aqui a festa é literalmente em casa. O Wagner está por lá, a turma toda. É o Vida e Saúde. Muito boa tarde para essa turma que está chegando, Wagner. Boa tarde, Cris, Carol. Pois é, a gente está tudo entre família, né? Aqui no Vídeo Saúde também. Ó, hoje aqui no Vídeo Saúde a gente vai falar de mitos e verdades no momento da amamentação. É um momento que é muito delicado e
muito sonhado, né, pela maioria aí das mulheres. A gente também vai falar sobre emoções, como entender melhor as nossas emoções para viver melhor. Dr. César vai explicar tudo isso pra gente e, claro, a gente tem a nossa comidinha maravilhosa aqui do Vídeo Saúde de sempre. Hoje, olha só que lindo, a gente vai fazer repolho com linguiça vegana da Super Bom. Não é qualquer repolho não, viu? É feito com segredinhos incríveis, com todo carinho e sabor você não pode perder. Segredos, gente. Não, agora não. Falou segredo, já fico agoniado. Vou ter que assistir. Que é isso? Segredo que a gente conta pra todo mundo, é só assistir. Até mais. Obrigada, Wagner. Valeu. Fica aí conectado, gente. Você quer perder segredo? Eu não perco por nada. De jeito maneira. Tá doido, hein? Falou fica aí. segredo, já fica. Até daqui a pouquinho. Benção. Agora, Carol, vamos fazer o seguinte. Vai lá. Fazer uma proposta pra você. Vamos terminar o nosso programa de hoje dando um presente pro nosso Presente? telespectador? O que tá aqui na minha mão, Carol? Vai falando que eu vou mostrar pro povo aqui. Olha só, a revista Entre Família, ela não só leva o nome do programa não, mas todos os conceitos que este programa amplia aí para sua casa. Imagine se você tivesse aí na sua casa a possibilidade de saber, de conversar sobre relacionamento, sobre educação de filhos, o casal, sobre essas questões das emoções venenosas, hein, Cris, que podem assim, invadir o relacionamento como um veneno. Vamos lidar com essas questões aqui com informação, inteligência, tem testes e além de tudo tem um QR Code. Igual esse aqui que está aparecendo aqui para você pedir Do a ladinho? revista. Ó, Esse aqui aqui, está ó. aparecendo Ponto aqui. aqui. Tem QR Code dentro dessa revista para você clicar e vai direto para dicas especiais com a Darleide Alves. Bom demais. E tudo isso com 5 parcelinhas de nada. Não vai pagar nada. De graça? Não dá de graça. É só ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga Se agora. quiser o WhatsApp, funciona também, né? Tem em casa. Aqui, ó. O WhatsApp agora. Ó, como me falam no Sul, é uma montoeira de 4. É É montoeira. bastante. É 12 98244 4449. Vou repetir. 12 98244 4449. A revista é de graça, é a postagem também. Só não dá um abraço no carteiro porque é pandemia. Se não fosse até o carteiro não ia entender porque não é porque você Todo está ganhando. mundo ia sair ganhando. Todo mundo até convida o carteiro para ver o programa. Que é isso? bom Não demais. perde tempo, pega logo seu telefone, menina, de graça, informação para sua casa, só aqui no Entre Família, vai. Pode pedir essa revista que você não vai perder essa oportunidade. E é o seguinte, a gente vai se despedindo aqui e temos encontro marcado amanhã às 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. O Wagner na sequência, hein? Esse repolho com essa linguiça, vou te dizer. Segredo, hein? Bom demais. Tem um segredo O segredo aí, vamos ver. É. O segredo é que eu vou passar lá para comer. Eu quero saber esse negócio aí, eu mesmo quero ficar de fora. Grande abraço. Tchau.